Nicolas Ferreira chama atenção para aquilo que nós comentamos ontem aqui durante a edição do Jornal da Oeste, em relação a algum infiltrado entrar ali na manifestação. A gente sabe que como nós não temos nenhuma estabilidade dentro do sistema de justiça do nosso país, um pingo pode ser lido como letra, né, pelo judiciário brasileiro, infelizmente. Então ele também chama atenção ali para essa questão dos infiltrados na manifestação. Agora é interessante, Serrão, como isso tem movimentado rede social, como isso tem movimentado apoiadores brasileiros. Estava nesse período apático, né, tantas corrupções, nós ainda vamos falar aqui ao longo da edição, Banco Master, enfim, tanta coisa acontecendo. Talvez seja aí o início de saída desse estado de anomia que nos encontramos. Com certeza absoluta. A direita pode até sair meio contundida fisicamente dessa caminhada. Muita gente não tem preparo físico para aguentar um tranco desse. Mas com certeza a direita vai sair com uma musculatura espiritual e moral muito fortalecida desse evento. Esse acontecimento não poderia começar o nosso ano de 2026 melhor do que com um protesto orgânico, organizado por jovens e puxado por um político que representa a honestidade, a seriedade e a juventude. Então, está perfeito o cenário que começa a ser construído para dar o tom de esperança na mudança estrutural que a gente precisa para esse país. Na possibilidade que a gente tem ainda de escolher uma classe política com melhor qualidade. Precisamos de senadores que tenham realmente o espírito de atender e cumprir a missão do Senado, de fiscalizar os poderes e garantir o equilíbrio institucional entre eles. É isso que se espera dos parlamentares, além da básica honestidade que anda faltando há muito tempo, junto também com a coragem, que também não tem sido o forte do parlamento brasileiro. Então, essa caminhada que Nicolas iniciou é um grande exemplo. Ela mostra que é possível fazer a coisa certa politicamente no Brasil. E esse já é o melhor resultado possível que podemos ter desse evento, que vai ter no domingo o seu desdobramento final com uma manifestação que vai ser a primeira de muitas que vai movimentar o ano eleitoral de 2026. O deputado federal Nicolas Ferreira segue em seu 5º dia de caminhada rumo a Brasília para o ato de domingo. Nosso repórter Gabriel de Souza está no local e conversou com um parlamentar. Rapidamente, depoimento sobre a caminhada e queria que você comentasse também a tentativa da esquerda em barrar a caminhada. Obrigado e bom dia. É engraçado, né? Porque no começo zombaram, né? Disseram que não tinha ninguém e agora estão preocupados, né? Ou seja, é sempre assim na nossa vida, né? Primeiro zombam e depois ficam preocupados porque sabem que isso aqui é algo genuíno. A gente sabe, né, que tudo que a esquerda faz é ser o freio de mão aí desse país. Eu não tenho dúvidas que tem milhões de brasileiros, né? Que, assim como eu, muitas vezes, né, ficam desanimados, achando que está enxugando gelo, querendo sair do país, porque aqui, né, é só aumento de imposto, a criminalidade tomando conta, escândalo após escândalo, agora é um escândalo absurdo, envolvendo aí outro ministro com relação a um resort. Então, o que precisa acontecer, cara, no nosso país para a gente acordar? Então, mais uma vez, isso aqui não é uma bala de prata, tá? Eu não quero resolver o país com isso, mas o primeiro passo para poder alterar o status quo que temos hoje é as pessoas acordarem. E eu tenho visto isso, milhares, milhões de pessoas, porque são milhões mesmo, nós somos milhões, não somos um. E tenho algo, né, aí para dizer que eu disse anteriormente, né, para os nossos inimigos. A gente só está começando, cara, sabe? Nós só estamos começando. A quantidade de crianças e adolescentes que passam por essas estradas, que saem das suas casas para poder dar um apoio, mostra que daqui 10 anos, 20 anos, se Deus quiser, não vai ter Lula mais. Se Deus quiser, não vai ter muitos que estão aí. E nós vamos resgatar esse país. Eu não estou falando de eleições. Não estou falando de eleições. É isso que você está sentindo no seu coração. Não é uma questão eleitoral, não. Não é uma questão só de 2 anos que acontece. Isso aqui é principalmente daquele que consegue mudar os nossos corações e não sou eu. Eu estou político, mas eu sou cristão. Eu consagrei isso aqui a Deus e eu tenho certeza que Ele está movendo os corações. Até os corações daqueles que ficam assim, será que Ele não está misturando as coisas? Ô amigo, Deus Ele usou tantas pessoas, né? E eu não estou aqui me comparando, tá? Eu só estou dando exemplos de pessoas que Deus usou. Deus usou Daniel, ali no meio da Babilônia, usou Josué, usou José, que no meio político, né?
usou Elias. E olha só, quero colocar aqui um contrário. Pilatos era o governador da Judéia. E ele, como político, poderia ter tomado uma decisão, não tomou e deixou para o povo decidir, o povo condenou um homem inocente, um homem perfeito, e a ele toda a glória que é Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente não se envolve, outras pessoas vão envolver, mas esse espaço não vai ficar vazio. Então esse espaço não vai ficar vazio para a esquerda dominar. Então a gente ocupou esse espaço, nós reavivamos essa nação, e lá, dia 25, não vai ser o fim, vai ser o começo. Doutora Kátia Magalhães, quero te ouvir a respeito, então, declaração do Nicolas Ferreira, que foi dada ao nosso repórter Gabriel de Souza. Reforço aqui para a nossa audiência, o nosso repórter está lá na caminhada, está acompanhando, portanto, o percurso, e ao longo de toda a nossa grade de programação aqui da Revista Oeste, nós vamos trazendo as atualizações para a nossa audiência. Doutora Kátia, sobre o que o Nicolas falou, muito claro, campo cultural, política, base da política é cultura. Não significa que devemos deixar de lado as instituições formais, mas a base é a cultura, e ele também chama atenção ali para a quantidade de jovens que estão envolvidos nessa pauta. A base é a cultura, é a informação, é a formação de jovens, né? De fato, a adesão é impactante. E essa mensagem do deputado Nicolas, ela foi repleta de simbologia bíblica, sobretudo quando o Nicolas alude às figuras grandiosas, né? De José do Egito, de Davi, que teriam sido usados por Deus com um propósito muito nobre, que foi a construção lá de Israel, a construção de uma sociedade, né, o fortalecimento de uma sociedade. E eu queria lembrar vários profetas que mostraram também no Antigo Testamento que esse mesmo Deus chegou a usar déspotas, usou um déspota como Nabucodonosor para destruir Jerusalém na narrativa bíblica, porque os israelitas estariam pecando muito, ou seja, estariam atentando contra a lei de Deus, e me parece haver um paralelo inequívoco, né, entre o pecado como violação à lei divina e os arbítrios atuais como violação às normas jurídicas. Existe esse paralelismo muito claro, existe uma situação muito clara. Então, às vezes, nós temos realmente que chegar ao fundo do poço para recomeçarmos, para termos um processo de reconstrução em bases mais saudáveis. Nós não temos mais institucionalidade, nós temos uma grande parte da nossa classe política num descrédito, nós não temos mais cúpula judiciária. Um país que chega a esse nível é um país destroçado, praticamente como era ali Jerusalém nos tempos bíblicos, e nós estamos destroçados por quê? Devido à quantidade de pecados literalmente, entre aspas, pecados aqui vistos como violações em série à Constituição, à legislação brasileira. Isso tudo tem que ser repensado, esses tiranos têm que cair e o país tem que ser reconstruído aí sim em bases mais saudáveis. E nós estamos aqui para trabalhar muito duro ao lado de todos aqueles empenhados nessa reconstrução tão necessária. Serrão, quero te ouvir, então, replico aqui para você essa questão do meio cultural aí levantada pelo Nicolas. Nicolas sendo claro ali que ele não estava falando de eleição, ele estava falando de formação, de cultura, enfim, de senso crítico, principalmente aos jovens que são aí a nova geração. Os tiranos não estão só caindo, eles estão se derrubando, que é um ponto muito importante, junto com a verdadeira evolução do povo brasileiro, que foi muito bem frisada pelo Nicolas Ferreira. Evolução, o protagonismo cristão, fazendo a política dentro de uma linha de raciocínio que tem Cristo como um exemplo a ser seguido pelos humanos. Isso é bacana demais, isso é inspirador, isso alimenta a fé das pessoas, isso derruba qualquer antítese de querer desanimar, aquele papo furado, vou embora do país, não aguento mais isso aqui, não tem solução. Tem sim. E esse protagonismo cristão que começa a se aflorar, principalmente junto aos jovens, está mostrando que vamos mudar, sim, a faceta desse país. Temos de mudar o modelo de Estado brasileiro, que é um modelo hoje tirânico, ladrão, opressor, canalha.
Botem na cabeça o seguinte: democracia, a verdadeira, é a segurança do direito através do pleno exercício da soberania do povo. Se não tem soberania do povo, não tem democracia. O povo é soberano, o povo é supremo, o povo é quem tem capacidade de criar e modificar as instituições. Pode fazer isso diretamente ou através de seus representantes. Para fazer através dos representantes, a gente tem que melhorar muito a nossa capacidade de escolha, a qualidade de escolha dos representantes e também tornar ainda mais intenso o nosso poder de pressão, porque político só funciona com pressão. Ulisses Guimarães cansou de lembrar isso e sentiu na pele, mostrou que é isso que provoca as mudanças. Então, tá aí, ó, estamos no caminho das mudanças pela via da legítima pressão popular. Os poderes estão caindo de podre, os poderosos, entre aspas, estão se autodestruindo. Então, vamos em frente, vamos ter fé, vamos acreditar na mudança, que ela já está acontecendo de maneira evolutiva. É difícil, é lento, mas está acontecendo. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.